Você lembra? Era com esse grupo? Você sabe, foi há tanto tempo que eu não vou saber dizer nome de ninguém, infelizmente. Uhum. CEP? Não, acho que antes de formar o CEP, Jusilaine, não acho. Aquele movimento que o Quiné veio, você se lembra que eu te contei? Ah, tá. Porque Eu eu acho fui do que é. CEP, né? Não, eu acho que é anterior ao CEP, quando era Verdade. tudo. É tudo uma esfera. Boa noite Ah, a todos. Boa noite, me desculpem Boa aqui. noite. Caiu a conexão aqui na internet aqui da minha casa. Eu tive que rotear Eu meu vou desligar celular minha aqui. câmera, viu, Augusto? Porque a minha conexão também tá ruim. Tá bom? Então aqui nós estamos. Deixa eu fixar só aqui um minutinho. Nós estamos dando início ao nosso seminário dos operadores lacanianos. Eu queria fazer uma apresentação que todo início da nossa atividade eu gosto de ler aqui, para quem não conhece, conhecer, tá bom? O seminário dos operadores lacanianos tem como objetivo apresentar a obra de Jacques Lacan, tomando como referência as temporalidades do seu ensino. Desse modo, o percurso aqui proposto pretende realizar uma introdução ao que consiste a orientação lacaniana em psicanálise, considerando o contexto histórico dos conceitos fundamentais da psicanálise, na proposição que Lacan faz do retorno a Freud, até a leitura mais viva e atual da psicanálise, que toma como referência o ensino de Jacques Lacan. A modalidade de transmissão será com base na explanação por parte do expositor, com a palavra franqueada aos participantes, nos moldes dos seminários que oferece como lugar em que se pode elaborar coletivamente um pensamento clínico sobre um caso, um conceito ou uma noção teórica. Assim, o seminário dos operadores lacanianos tem sua finalidade de lançamento com os fóruns do campo lacaniano. Conta com a presença de psicanalistas convidados a transmitir sua experiência com a clínica psicanalítica, naquilo em que ela se enlaça com a formação do psicanalista. Em 2004, tomamos como norte a relação entre a estrutura clínica e a direção do tratamento e a associação entre fenômeno, estrutura e direção do tratamento. Neste ano de 2025, discutiremos sobre o sintoma e suas novas formas no contemporâneo. Meu nome é Augusto César, eu estou na direção do NEL, do Núcleo Lacaniano, e sou coordenador desta atividade. Iniciamos nossas atividades em agosto, né, tendo como conferência do Autismo Altea, a indústria do diagnóstico, que teve como convidada a psicanalista Rosane Mello. Né? Em setembro, tivemos a conferência O Sintoma, do Simbólico ao Real, que teve como convidada Elizabeth da Rocha Miranda, psicanalista, e hoje temos a grata satisfação de ter aceito o nosso convite a psicanalista Vera Polo, que é psicanalista AME, né, da Internacional dos Fóruns e da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. É professora titular do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise, Saúde e Sociedade da Universidade Veiga de Almeida. É autora de Mulheres Histéricas, Contra a Capa e De Medo que Temos do Corpo. Né? Então, Vera, muito obrigado. Hoje nós estamos inaugurando, voltando, né, ao antigo modo que nós realizávamos o nosso encontro, que é via Meet, né? Estavam realizando pelo um sistema, né, que dava para a gente deixar gravado direto na internet, porém assim tinha digamos assim, a deficiência, né, da participação das pessoas em fazer perguntas, então assim fazia no chat, no grupo de WhatsApp, não ficava assim tão participativo. E hoje nós estamos voltando para o sistema do Meet, né? Aprendi, deu uma forma de gravar, tá? Então, Vera, muito obrigado por você ter vindo, né? E passa a palavra para você. Então, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui. Eu fico sempre muito contente de conhecer colegas, né, que se interessam pela leitura lacaniana da psicanálise, né? E
se propõe, então, a debater, né? A promover trocas, digamos assim, né? Então, eu escolhi como tema, né, a ética da psicanálise e as outras, e me proponho a dividir em mais ou menos 3 partes ou 3 momentos, assim, e depois eu gostaria muito de realmente de debater com vocês, né? Então, num primeiro momento, a minha ideia é falar assim de um modo geral do que da etimologia, inclusive da palavra, né? Do seminário 7 de Lacan dentro do contexto da sua obra, né? Do seminário A Ética da Psicanálise, como é que ele se localiza dentro do contexto da obra geral de Lacan. Isso assim numa introdução. Em seguida, a minha ideia é desdobrar por que Lacan vai dizer que a ética da psicanálise é uma ética do real, né? Por que Lacan, ao mesmo tempo que coteja, né, Freud com Aristóteles, né, ao mesmo tempo mostra que há alguns pontos de contato, mas também muitos pontos de divergência, pois a ética aristotélica é uma ética do ideal, né? E a ética psicanalítica é uma ética do real. A gente sabe o quanto é difícil esse conceito de real, né, na obra de Lacan, e vamos fazer juntos assim a peripécia, digamos assim, de tentar desenvolver um pouco essa assertiva de Lacan. E, num terceiro momento, eu gostaria também de falar um pouco da Antígona, né? Porque, na verdade, acho que tem algum alto-falante parou, né? Não, tem um alto-falante aberto, não? É o próprio Augusto. Tem que mutar o microfone, Augusto. No Neo. E num terceiro momento, indagar por que no seminário sobre a ética Lacan se dedica tanto, né, tão detalhadamente à tragédia de Antígona, né? O que Antígona tem a ver com a ética da psicanálise. Então, são essas 3 questões, né, que eu vou tentar desenvolver um pouco e depois discutir com vocês. Bom, então, começando pela etimologia, a gente sabe que a palavra ética ela vem do grego ethos, né? E ethos tem um sentido duplo, porque ethos, na verdade, tanto assim o caráter, né? Quer dizer, uma marca de subjetividade, digamos assim, quanto é simplesmente um hábito, um costume, né? E na ética de Aristóteles, sobretudo no livro que Aristóteles escreveu para o seu filho, né, que se chama Ética Nicômaco, a ética é a referência central desse livro, né? E lá vai aparecer nesses 2 sentidos, né? Um sentido singular, digamos, e um sentido coletivo, né? Então, ética vem do grego ethos, e ethos foi traduzido em latim por mores, ou seja, moral, né? Então, a gente vê aí também que tem que não são termos idênticos, evidentemente, mas termos que, em algum momento, fazem alguma interseção, e é isso que a gente vai tentar também desdobrar, né? Então, dentro do ensino de Lacan, então a gente vê que no ano anterior ele tinha dado o seminário sobre o desejo, né? Ele acabou de dar um seminário
no qual ele se debruçou numa outra tragédia, que, na verdade, é uma tragédia que ele chama de drama. Na verdade, o Hamlet, de Shakespeare, ele muitas vezes chama de drama e não de tragédia. Ele se debruçou muito detalhadamente em Hamlet e para mostrar que Hamlet é um Édipo, mas é um Édipo mais próximo a nós do que o Édipo de Sófocles. Ele chama Hamlet de Édipo moderno, né? Porque um dos traços que fazem de Hamlet um Édipo moderno é que ele sabe que o pai está morto e sabe quem o matou. Diferentemente de Édipo, Hamlet sabe quem matou o pai, né? Isso já faz uma diferença importante. E na conclusão desse seminário, que é o seminário 6, o Lacan corrige o seu título. É bem interessante também porque ele corrige o título, porque o título inicial que ele deu do seu seminário foi O Desejo e Sua Interpretação. E a conclusão que ele chega é o desejo é sua interpretação, né? Então, no sentido de nos indicar que o desejo não é um dado a priori, né? Não, e, pelo contrário, é alguma coisa que você, de certo modo, você constrói, de certo modo, você escava, né? No decorrer de um processo analítico. E, de certo modo, você pode dizer que o desejo, então, é uma interpretação, né? Isso também significa dizer que a psicanálise é menos desvelamento, né, e mais construção. Isso também significa dizer, por exemplo, que o desejo, tal como Freud o trabalhou na interpretação dos sonhos, né? O desejo que se realiza no sonho, que em alemão o Freud usa o termo Wunsch, né? O Lacan vai dizer, esse não é o desejo sensu estrito, ele é uma demanda ainda, porque o desejo sensu estrito é ato, é um ato que funda um fato novo, né? É um ato que instaura um corte temporal, que instaura um antes e um depois. E aí Lacan, evidentemente, descobriu que existia um outro termo alemão para desejo, que não estava em Freud, que não é Wunsch, e que é Begierde, né? Se escreve Begierde, eu acho que se lê Begierde, não sei, alguma coisa assim. Além disso, que a gente pode dizer, então, que o seminário da ética ele é antecedido e, de algum modo, preparado, né, pelo lugar do desejo, né, na teoria de Freud e, consequentemente, na experiência psicanalítica. Lacan, então, agora vai propor o tema da ética. Tem mais uma característicazinha que eu queria chamar a atenção, é que o Lacan ele diz que a gente pode observar uma certa alternância nos seminários dele, que ele primeiro, um ano ele trabalha o que tem a ver com o sujeito, quer dizer, o que tem a ver com o singular, e no ano seguinte ele trabalha o que tem a ver mais com o coletivo, né? Com o grande outro, podemos dizer, né? Então, se no seminário anterior ele trabalhou o desejo, ele trabalhou, sobretudo, o sujeito. Agora ele vai trabalhar, de algum modo, o grande outro, né? Porque ele vai trabalhar a ética, né? Bom, então isso é onde se localiza, assim, na obra geral de Lacan, o seu seminário sobre a ética. Logo no início do seminário, agora vamos ver como é que ele vai preparar a sua assertiva, a sua afirmação forte, né? Que é que a ética psicanalítica é a ética do real. Como é que ele vai defender isso? Como é que ele vai argumentar isso, Lacan? Ele começa dizendo que, se a gente prestar atenção,
a gente vai ver que na obra de Freud e na experiência da psicanálise, né, você tem dois imperativos em dois extremos, nos dois extremos da experiência psicanalítica, você tem dois imperativos. O primeiro imperativo que ele traz é aquela frase que Freud vai usar no texto do Eu e o Isso, que diz o seguinte: vou falar com o meu alemão, vocês me desculpem se tiver alguém aí que entende alemão, vai ser um alemão bem fajuto, mas é porque a gente, na obra de Lacan, a gente encontra muito essa frase em alemão, então a gente acaba gravando, né? Que ele diz, o Freud escreve, wo es war, soll ir werden. Wo es war, né? Wo com W, né? Es, né? S, war, W-A-R, soll, S-O-L, ir, né? Ich, né? Werden. Então, que nós traduzimos por onde isso era ou estava, devo eu advir, né? Então, esse é o primeiro imperativo ético sem o qual não há psicanálise, né? Porque o Freud, muito significativamente, digamos, ele diz que o sujeito, o inconsciente, ou o sujeito, o inconsciente, ele não usa muito o termo sujeito, mas a gente pode usar, né? Porque a gente sabe que o eu inconsciente, quando ele fala de eu inconsciente, ele está falando de sujeito, né? Então, a hipótese o inconsciente é uma hipótese que tem que emergir em cada experiência. Ela é uma hipótese a ser confirmada e sem a qual não pode haver nenhuma análise sensu stricto, né? Porque a análise tem como objeto, digamos, o sujeito do inconsciente. Então, wo es war, soll ir werden, onde isso, o que é o isso? O isso é o lugar das pulsões, diz Freud, né? Onde havia um reservatório de pulsões, de impulsos, né? De impulsos eróticos e agressivos, né? Ali deve advir um sujeito. No outro extremo da experiência analítica, nós temos, diz Lacan, o que Freud colocou acerca do masoquismo moral. O masoquismo moral é o gozo do supereu, é uma manifestação da pulsão de morte, totalmente paradoxal. Bela levantou a mão. Bela, você não quer aguardar um pouquinho? Você quer falar uma coisa urgente? Acho que foi algum equívoco. Acho que ela deve ter levantado sem se dar conta, né? Então, nós temos o masoquismo moral, que é uma das modalidades do masoquismo, na verdade. A gente sabe que o masoquismo, na obra de Freud, ele tem 3 modalidades, né? Você tem o masoquismo originário, que é o prazer na dor da primeira infância, né? Que é essa primeira imbricação da pulsão de vida com a pulsão de morte. Você tem o chamado masoquismo feminino, né? E você tem o masoquismo moral, que é a consciência, né? Que, na verdade, também pode ser dita consciência, e que é um imperativo de gozo, mas é um imperativo de gozo paradoxal, né? Totalmente paradoxal, né? Vocês sabem, todo mundo, vocês praticam psicanálise, vocês constatam dia a dia que a psicanálise, como sujeito, ela é cheia de paradoxos, né? Ela é cheia de paradoxos. Qual é o paradoxo do supereu? O paradoxo do supereu é um imperativo
contraditório, podemos dizer, porque é um comando goze e não goze. É um comando você deve, mas você não pode. Né? O Freud diz assim, num certo momento, né? Ele diz assim, é o comando, você deve ser como seu pai, mas você não pode ser como seu pai. E Lacan vai dizer, então, olha que paradoxo, olha que instância sacana, né? Lacan usa mesmo o termo equivalente a sacana. Que instância sacana nós temos dentro de nós, que voz interior é essa, né? Que comanda esse gozo totalmente paradoxal. Do ponto de vista da moral, né? Que a moral, bom, então a ética. Então, vamos pegar logo uma primeira definição de ética que eu acho que vale a pena. Que na verdade, é uma definição onde, como eu falei, Lacan se associa a Aristóteles, podemos dizer, inclusive, né? A Aristóteles, sobretudo nesse livro, sobretudo em 2 livros de Aristóteles, né? No livro da Ética Nicômaco, que é, como eu falei, que ele escreveu para o filho, e no livro de política, que é um livro sobre educação, né, na verdade. E então é possível dizer que tanto para Lacan quanto para Aristóteles a ética é a praxis de uma teoria. Ela é Aristóteles vai dizer é a praxis de uma ciência, né? É a praxis de uma ciência. E Lacan vai dizer, no caso da psicanálise, a ética da psicanálise é a praxis da teoria freudiana. E ambos acrescentam, o que é bem interessante também, ambos acrescentam que essa teoria ou essa ciência desemboca numa política. Então, vocês veem, é quase uma fórmula, né, que a gente pode dizer. A ética da psicanálise é a praxis da teoria. Para Lacan, ele diz da teoria freudiana, nós podemos dizer da teoria freudo-lacaniana, mas Lacan diz da teoria freudiana, que desemboca na política do analista, né? Que Lacan rapidinho vai nomear de política da falta a ser, né? Da política da falta, da ser, a política que conduz o tratamento, mas que condução durante a qual, digamos assim, o analista não pode se confundir com os objetos que ele é chamado a encarnar. Ele não é o objeto, né? A gente pode dizer, ele faz semblante do objeto, ele é convocado a ocupar o lugar de objeto, mas ele não é o objeto. Então, essa definição, na verdade, no seminário 7, no seminário da ética, ele ainda não... Essa definição que eu trouxe, que eu disse que é quase uma fórmula, que eu acho que é uma fórmula, na verdade, a ética é a praxis de uma teoria que desemboca numa política, ela já implica que nós estamos no seminário 11, que nós acoplamos, de algum modo, o seminário 7 com o seminário 11. Porque no seminário 11, ele vai primeiro chamar a atenção de que toda ciência tem uma praxis, e toda praxis é um tratamento do real por meio do simbólico, né? Então, a psicanálise, como toda praxis, ela é um tratamento do real por meio do simbólico. E isso significa que ela também é da ordem da experiência, mas isso significa que ela não é da ordem de uma experiência que se repete na identidade.
deixa eu ver como é que a gente poderia dizer isso de uma outra maneira. Ela é uma ciência, mas ela não é uma ciência experimental no sentido clássico, em que você tem que buscar a repetição do mesmo, né? Na verdade, a psicanálise é uma ciência que tem ela tem 4 conceitos fundamentais, né? Na verdade, esse seminário 11 é o seminário dos 4 conceitos fundamentais, né? Fundamentais significa conceitos sem os quais, em cuja ausência, a teoria psicanalítica não se sustentaria mais, né? O inconsciente, a pulsão, a repetição, né? E a transferência, né? Sem qualquer um desses que a gente acreditasse poder retirar, nós estaríamos instantaneamente saindo, né, rompendo, né, com a experiência psicanalítica. A experiência é uma lógica, da ordem de uma lógica que obedece a 2 princípios, podemos dizer. Obedece ao princípio da repetição e, ao mesmo tempo, ao princípio da diferença. O princípio da diferença é um princípio que é dado pelo fato da experiência psicanalítica ser uma experiência que passa pela fala, né? Que passa pelo encadeamento dos significantes. O significante, a gente sabe que ele é a diferença absoluta. O significante é a diferença absoluta, né? É assim que Lacan vai definir o significante. Ele é a diferença absoluta porque qualquer significante que você pegue, e você pode fazer o teste disso se você quiser, e colocar, por exemplo, em 2 lugares diferentes. Ele é diferente de todos os outros, mas ele é também diferente de si mesmo. Ele é diferente de todos os outros e é diferente de si mesmo. Se você puser o mesmo significante em 2 lugares distintos de uma frase, você percebe isso claramente, né? Se você, por exemplo, vamos pegar um significante que é muito caro a Freud, né? O significante pai, por exemplo. E se você disser meu pai, é um verdadeiro pai, por exemplo, você claramente, meu tutor é de fonte simbólica, né? Por exemplo. Você percebe que a diferença absoluta do mesmo significante se ele está em 2 lugares diferentes. Então, de uma mesma frase, né? Então você tem 2 lógicas que regem a experiência psicanalítica, que são a lógica da diferença e a lógica da repetição, que, portanto, é também, consequentemente, a repetição da diferença. Bom, por que a ética da psicanálise não é uma ética do ideal? O que é uma ética do ideal, né? É uma ética aristotélica, para ponto de partida, que entende que a felicidade é conquistada se você tem acesso ao bem supremo, que trabalha com a ideia de um bem supremo, né? E é muito interessante também que, para Aristóteles, o bem supremo é a política. É a política. O bem supremo é aquele que é uma finalidade em si mesmo, é um fim em si mesmo, né? Você não é. Você tem os bens que ele escreve com letra minúscula, os pequenos bens, que são meios, né? Meios para você alcançar o bem supremo. E o que caracteriza o bem supremo é exatamente que ele é um fim em si mesmo. E curiosamente, o Aristóteles coloca como bem supremo, nesse livro que ele escreve para o filho, ele coloca como bem supremo a política. O homem é um animal político, né? Essa é uma definição de Aristóteles. Mas por que, voltando à pergunta, né? Então, a ética do ideal é a ética que acredita que a sua felicidade, né? Que a sua felicidade
ela é determinada pelo acesso ao bem supremo. A própria palavra acesso, a gente percebe, a própria palavra acesso, de algum modo, já nos afasta da prática psicanalítica. Né? A gente sabe que se existe uma prática que também tem o nome de analítica, mas que, segundo Freud, não é a sua psicanálise, não é a nossa psicanálise, é a prática junguiana, exatamente porque é uma prática que acredita numa sese, acredita que você vai num crescendo, numa aquisição que é da ordem de um crescendo cada vez mais ideal. Né? Em contrapartida, a ética do real, então, é a ética que sabe que a psicanálise trabalha com o conceito de trauma, né? Que o trauma é da ordem do real, né? Com o conceito de gozo, porque acredita que a experiência subjetiva, ela, de algum modo, ela se passa entre esses extremos de gozo e, ao mesmo tempo, como você não tem um acesso direto nunca ao real, você vai sempre, de algum modo, procurar circunscrevê-lo, né? E o que você vai conseguir, no máximo, é deslocá-lo. Né? Então, através de uma construção mítica, podemos dizer. Né? Por isso que você tem uma etapa da experiência analítica, que é a etapa de uma construção do mito familiar, da construção da sua história, da sua origem. A pergunta sobre a origem, diz Freud, ela sempre é uma pergunta que nos remete ao mito. A origem é real, e a única forma de se dar conta do real é você construir um mito. Bom, então, a ética do real é a ética que trabalha o real por meio do simbólico e do imaginário também, a gente sabe, e que aposta na possibilidade não de uma supressão do real, uma supressão do gozo, ou uma supressão do trauma, nada disso, mas de um deslocamento, de uma nova forma de enfrentamento, também podemos dizer. Né? Então, vamos ver um pouquinho mais assim também da ética de Aristóteles, né? Porque Lacan se debruça bastante nesse seminário 7 sobre a ética de Aristóteles, e sobre isso tem dois autores, eu diria, que são, não tem mais de dois, tem sempre mais de dois, Lacan tem sempre vários autores de referência, né? Mas, além de Aristóteles, a gente vai ter, evidentemente, a referência à Antígona de Sófocles, né? Que, na verdade, vai ocupar mais da metade do seu seminário, mas temos uma referência também muito importante a Sade, a filosofia na alcova, ao romance A Filosofia na Alcova de Sade. E vamos ver por que Lacan vai lançar a mão nesse momento da obra de Sade. Né? Então, primeiro, em Aristóteles, pela questão dessa discussão acerca de como é que ele diz, de algum modo, todos nós buscamos a felicidade, mas, diferentemente de Aristóteles, que diz sim, a felicidade é alcançável, a Freud diz o que a respeito da felicidade? Ele diz não há nenhum programa planejado para os seres falantes, para os indivíduos, para os sujeitos do inconsciente, que lhes permita alcançar a felicidade. A marca da pulsão, nós não somos seres de instintos, somos seres de pulsão, a marca da pulsão é a insatisfação. Né? Fazendo uma certa analogia,
Freud, falando das diferentes instâncias que compõem o eu, ou podemos dizer o sujeito, né? Ele fala mais ou menos o seguinte: ele diz o isso é amoral, quer dizer, cada um de nós tem dentro de si algo de amoral, o isso é amoral, o eu, o eu da consciência é um sujeito moral, né? É um hipócrita, é um moralista, mais moralista do que moral, na verdade, porque é um hipócrita, né? Porque a gente só tem a participação, a gente só tem a verdade sobre o eu no caso da melancolia, Freud. Só o melancolia nos revela o que é esse eu, esse eu da consciência, né? A Bela está insistindo aqui. Não, eu acho que ela esqueceu, eu acho que ela tá ali, botou a mãozinha sem querer. Ela deve ter esquecido, deve ser isso, Tá, então voltando. Então você tem o isso é amoral, o eu é moral, mas é moral no sentido moralista, e o supereu. O supereu é hipermoral. Então nós temos o sujeito realmente dividido em relação às suas condutas, aos seus desejos, aos seus, inclusive ao seu gozo, né? Eu gosto muito de repetir uma frase, uma observação de Freud nesses textos mais tardios dele, depois de 1920, né? Quando ele diz mais ou menos o seguinte: ele diz a gente não vai entender nada das condutas humanas, não entenderemos nunca nada das condutas humanas se não levarmos em consideração que em todas elas existem duas forças opostas, simultâneas, concorrentes. Libido, impulsão de agressividade, ou de destruição, ou de morte, né? Então, a pulsão nunca se satisfaz plenamente, mas a pulsão sempre... Olha a quantidade de paradoxos que a gente tem, que fazem também, podemos até dizer, da nossa ética, num certo sentido, uma ética paradoxal, porque a gente tem... nós somos seres de pulsão, seres pulsionais. Nós vivemos um conflito pulsional permanente, mas vivemos também uma amálgama pulsional, né, que se explica da seguinte maneira paradoxal, quer dizer, ao mesmo tempo em que nunca se obtém exatamente aquilo que se buscou, portanto, em que vivemos em uma permanente insatisfação, ao mesmo tempo, algo se satisfaz. Algo se satisfaz, algo da pulsão de vida, algo da pulsão de morte, algo da libido, algo do erotismo, algo da agressividade e do impulso de destruição em todas as condutas. Essa é uma tese, talvez a tese mais forte de Freud, ou certamente uma das mais fortes. Bom, contrariamente à ética do ideal, a ética psicanalítica ela não valoriza o hábito ou o costume. Na verdade, eu acho que a gente pode arriscar dizer que Freud lamenta um pouco o que ele considera uma certa monotonia da pulsão, uma certa falta de criatividade, uma certa
Ele considera a criação artística da ordem de um dom inexplicável, né? A psicanálise Estou vendo meu telefone aqui. Deixa eu ver, só um minutinho, gente. Estou com meter trancado uma porta aqui, 2 segundos. Bom, vamos lá. Estava falando da questão da monotonia da pulsão, né? Nós estamos sempre em busca de um objeto perdido, em busca de um gozo, de uma satisfação, melhor dizendo, muito mais mítica do que real. E tanto, eu diria que tanto Freud quanto Lacan, eles concluem que somos seres, sobretudo, débeis. Nós somos seres pouco criativos porque nos apegamos às crenças imaginárias, né? Toda crença é eminentemente imaginária, né? E se ela for dogmática, então ela é um bloqueio, ela é sinônimo de bloqueio do pensamento, né? A gente sabe que no texto do Futuro de uma Ilusão, por exemplo, o Freud coloca com todas as letras que ensinar a religião, ensinar dogmas às crianças é o primeiro passo para impedi-las de pensar, né? Bom, voltando para o supereu, né? Para essa instância que Freud tem um só texto sobre o supereu, no qual ele fala que poucos sujeitos conseguem separar seu supereu das figuras parentais, podemos dizer, dos outros parentais. Poucos sujeitos o conseguem. E esses poucos que o conseguem são, em geral, então, os sujeitos que têm humor, que têm o humor criativo. Porque são sujeitos que, de certa forma, no diálogo interno, nós somos também, dentro da leitura freudiana e lacaniana também, nós somos, todos nós sabemos disso, estamos permanentemente sujeitos a diálogos internos, né? Somos fragmentados, e, na medida em que somos fragmentados, estamos expostos a diálogos internos. E Freud imagina, então, um diálogo que faria do sujeito um sujeito bem-humorado e um sujeito capaz de criar não exatamente a criação artística, mas a criação humorística, né? De rir, né? No sentido do sujeito capaz de rir da vida, de rir das exigências da vida, digamos, que seria o sujeito cujo supereu poderia dizer para o seu eu mais ou menos o seguinte: olha, cara, essa história toda desse sofrimento, de papai que é isso, mamãe que é aquilo, isso é história de carochinha, esquece isso, né?
que a gente poderia perfeitamente traduzir nos termos lacanianos de se dê conta de que o grande outro é uma construção sua, é você que o faz existir. É você que, cada vez que você fala, você faz existir um grande outro, ao qual você, então, atribui qualidades que, em sua grande maior parte, são projetivas. Se fôssemos... Não sei, tem um barulho aqui insistente. Se fôssemos se fôssemos obedecer rigorosamente ao supereu, nós correríamos o risco, digamos assim, de nos aproximarmos bastante dos romances sadianos. Eu acho que é mais ou menos por aí que Lacan trabalha. Que eu acho que esse é o motivo pelo qual ele vai pegar o texto da filosofia na alcova, exatamente quando ele vai trabalhar a questão da ética. Porque a lei moral de Kant, vocês sabem, a lei moral, o Freud diz, o supereu é a lei moral de Kant, né? Mas a lei moral de Kant, vocês sabem que é aquela que despreza todas as paixões, despreza todos os objetos da paixão e que busca uma conduta universal, única, universal, sempre a mesma. Ela seria o sujeito que seria o imperativo que diz: haja de tal forma que a máxima da sua conduta, quer dizer, que o princípio da sua conduta seja válida para todos, seja válida para todas as situações e para todos, né? Então, isso é a lei moral de Kant. Haja de tal forma que a máxima da sua conduta seja válida para todos. E aí, Lacan, então, vai se debruçar na filosofia da alcova. O que é a filosofia da alcova? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar, imagino que alguns sim, não sei, mas vamos dizer assim, é obsceno e engraçado ao mesmo tempo, porque é uma série de diálogos de dois irmãos, pelo menos começa assim. São dois irmãos bem jovens, né? Eles estão ambos na casa dos 20 e poucos anos, e eles vão falar de todas as práticas sexuais, vão conversar sobre as práticas. Logo de início, eles nos dão a entender, inclusive, que eles praticam incesto. Eles praticam incesto. Outra informação que é dada assim também logo do início, que é interessante, porque tem duas informações que são dadas assim logo no início. Uma é essa, é que esses irmãos praticam incesto, e não só, eles praticam todos os prazeres, o adultério, a suruba, o gozo oral, o gozo anal, e eles vão conversar sobre todos esses prazeres na linguagem mais despudorada, mais obscena, né? A gente vai levando uns choques assim, né? Na linguagem mais obscena, eles vão falar de cu, de buceta, de punheta, e no meio desses diálogos todos, Sade escreve 2 capítulos completamente diferentes. Um capítulo se chama Religião e o outro capítulo se chama Costumes. No capítulo Religião, ele faz uma apologia ao Estado laico, digamos assim. Ele diz que no Estado em que não há religião, não há crime moral, e há muito mais felicidade. Ele diz coisas assim, por exemplo, que já ele diz, por exemplo, prestem atenção, aí já no livro, na parte que chama Costumes, né? Então, são 2 capítulos, né? 2 capítulos que não são diálogos. Nesses capítulos, um chama Religião, o outro chama Costumes.
E eles foram reunidos, os dois, só os dois, com o título de franceses. Um esforço a mais se vocês querem ser republicanos. Né? Franceses, só mais um esforço se vocês querem ser republicanos. O capítulo sobre a religião é para dizer isso, quer dizer, o quanto a religião é nociva à sociedade. E o capítulo sobre os costumes fala também assim dos deveres que cada um tem em relação ao soberano, em relação aos semelhantes e em relação a si próprio. Né? E nós vamos encontrar coisas assim do tipo, por exemplo, a questão do roubo, por exemplo, né, que vai aparecer num desses capítulos. O Sade vai chamar a atenção que na Grécia Antiga já o roubo era uma prática valorizada. Né? Você roubar os inimigos era alguma coisa que você jamais devia ser condenado por isso. Porque se há uma desigualdade de distribuição dos bens, o roubo vai numa direção de corrigir uma desigualdade. Deixa eu ver se eu encontro aqui mais ou menos as palavras dele. São bem engraçadas. Ele começa dizendo que ele vai trazer algumas ideias que merecem ser refletidas e que, se todas não forem agradadas, se elas não agradarem, se todas as ideias não tiverem o resultado de agradar as pessoas que estão lendo, no entanto, desde que reste alguma coisa delas, ele já estará contribuindo, Sade estará contribuindo para o progresso das luzes. Ele quer contribuir para o progresso, o que ele chama o progresso das luzes. Né? Ele fala assim, o que faríamos das leis sem religião? Precisamos de um culto, mas um culto feito para o caráter de um republicano, que esteja bem longe, jamais retome o culto dos romanos, pois estamos num século em que estamos convencidos de que a religião deve se apoiar na moral, e não o inverso. A religião é incoerente com o sistema da liberdade. Tenhamos boas leis e podemos dispensar a religião. A religião não é útil ao homem. Todas as nossas ideias são representações dos objetos que nos escapam. O que pode representar a ideia de Deus, que é evidentemente uma ideia sem objeto? A ideia de Deus é uma ideia sem objeto que não serve para nada. Porque é uma ideia tão impossível como a ideia de você ter efeitos que não tiveram uma causa. As religiões são o berço do despotismo. As religiões são o berço do despotismo. Isso se aproxima, de alguma forma, do futuro de uma ilusão do Freud, né? Onde Freud vai colocar... tentem ensinar os dogmas às crianças, ensinem os dogmas às crianças, e o resultado vai ser vocês as proibirem de pensar, vocês fazerem seres incapazes de pensar por si mesmos. E aí, quando chega, então, no capítulo que é chamado ou de hábitos ou de costumes, né? Então, o Sade afirma que um Estado sem rei, sem religião, num Estado sem rei e sem religião, isso é interessante também, porque ele chama a atenção para a proximidade da teocracia e da aristocracia.
ele diz: onde houver uma teocracia, haverá também uma aristocracia. As ideias de Deus e de rei são ideias que se conjugam. E no capítulo chamado Costumes, ele então vai dizer que um Estado sem rei, sem religião, nesse Estado não há delitos sociais, não há ações criminais. Trata-se de uma sociedade cujas bases são a liberdade e a igualdade, né? Aí, retomando aquilo que eu tinha falado anteriormente, que ele diz acerca do roubo, que é bem interessante, o furto era considerado uma virtude guerreira. A desigualdade entre os homens, há desigualdade entre os homens, né? Há aquele que rouba e aquele que tudo possui. Aquele que rouba de quem tudo possui não deve ser punido. Ao se punir ladrões, se pratica uma horrível crueldade. Imitai a sábia lei do povo, que pune o homem negligente que se deixa roubar, mas nada de impor penas ao que rouba. Então, se você quer punir, vai punir aquele negligente que se deixa roubar. O pudor é um impulso cretino que contraria as afecções impuras. É preciso permitir a expansão da luxúria e dos desejos tirânicos, porque eles torturam o homem incessantemente. Então, ele faz ele chega a fazer um elogio às casas de prostituição, porque ele diz que você tem que permitir a expansão da luxúria, que todos os homens devem poder gozar de todas as mulheres. Eis aqui uma versão paralela à versão do mito freudiano, né? Na verdade, no mito freudiano era um homem, né? Só que gozava de todas as mulheres. Sade como é que eu vou dizer? Propaga a ideia, né, de que todos os homens devem poder gozar de todas as mulheres e todas as mulheres devem satisfazer integralmente todos os seus desejos. As mulheres não sabem a que ponto a lubricidade as embeleza. Então, é preciso dar trela à natureza, né? É preciso trabalhar a favor da natureza. A violência à natureza é um abuso. E aí, como eu falava, como ele usa a linguagem bem vulgar, ele vai chegar a dizer que as fodas embelezam uma mulher. Sade. Então, o supereu, né? Então, essa instância hipermoral na verdade, uma manifestação interna, digamos, né, das práticas, não necessariamente sádicas, mas sadianas, né, que tem a ver com a obra de Sade, né? E vamos agora a Antígona, né? Antígona. Por que no seminário sobre a ética, no seminário 7, Lacan vai, desta feita, trabalhar a tragédia de Antígona? Primeiro ele diz que a experiência psicanalítica, num certo sentido, é uma experiência trágica, né? Trágica no sentido da presença do gozo, né? Como eu falava antes. E, sobretudo, do gozo do masoquismo moral, que é o gozo, na verdade, é o gozo com o qual, digamos assim,
Freud abre o seu texto sobre o mal-estar na cultura, né? Lembrando que os homens mais honestos, né, são, de um modo geral, aqueles que mais se acusam, porque eles são aqueles que são tomados pela lei moral de Kant, né? Por que Antígona? Eu acho que existem outras respostas, muito provavelmente, mas a resposta que eu encontrei para a minha pergunta foi assim: foi uma observação de Lacan, na verdade, né, nesse Seminário 7, na qual ele diz que Antígona é um momento de virada ética, é um importante momento de virada ética que nos mostra como a ética pode se separar da política. Como é possível você ter uma política sem ética, né? Bom, nós estamos constatando diariamente a necropolítica, que nada mais é do que uma política sem ética, né? Como é que isso se manifesta na tragédia de Antígona, né? A gente sabe que os dois irmãos dela acabaram de se assassinar, se matar mutuamente, né? E um deles, eles se chamam Eteócle e Polinice, né? Eteócle vai receber o velório, as pompas fúnebres, né? Vai receber um enterro digno de um homem, né? Que viveu, né? Só que Tebas é governada por Creonte, que é um rei tirano, né? E que vai só que pela lei da cidade, pela lei que é considerada justa, inclusive, aquele que traiu a cidade não pode, não merece ser enterrado, né? Então, Polinice não pode ser enterrado porque ele é um traidor civil. Mas Antígona considera que o corpo do seu irmão pode uma carniça animal, e ela argumenta que ela vai obedecer a uma lei mais forte do que a lei civil, que podemos dizer, a lei simbólica, né? A lei simbólica que determina, né, que aquele que recebeu um nome, né, aquele que faz parte de uma filiação, né, de uma cadeia de filiação, ele tem direito ao túmulo, né? Ele tem direito a essa marca do humano, né? E se ela enterrar o irmão, ela vai ser considerada uma criminosa e vai ser enterrada viva. Mas ela não cede de seu desejo. As tragédias, elas tinham uma parte o coro, né? Essas tragédias gregas, elas tinham o coro, né? O coro que representava, então, as emoções, na verdade. O coro são as pessoas se emocionando, né? O coro
fica o tempo inteiro dizendo para ela não fazer aquilo, né? Como é que ela vai se submeter ao tirano, né? Que vai certamente enterrá-la viva. Ela é uma jovem, ela que ainda era uma virgem, que ainda enfim, que era noiva do filho, ela é noiva de Amon, né? O filho de Creonte. Mas ela diz que ela não pode não obedecer a essa lei interna, essa lei simbólica. Ela usa um argumento que deu margem a muita literatura, inclusive, porque um dos argumentos que ela usa é que ela não poderia jamais ter outro irmão porque os pais dela já estavam mortos, né? Então, esse significante, ela teria que abrir mão para sempre, né, da encarnação de um significante que foi encarnado um dia, né? E o coro diz, ela é homos como o pai, ela é inflexível como o pai. Homos, inflexível como Édipo, ela é inflexível como Édipo. Lacan tem umas expressões lindas também, ele diz que ela é uma vítima terrivelmente voluntária. Voluntária, porque não é só uma questão de não ceder do seu desejo, fala-se muito, né? Antígona não cede do seu desejo, é verdade. Antígona não cede do seu desejo, mesmo que seu desejo a leve à morte, e é por esse motivo que o Lacan vai dizer que ela tem um desejo puro, e é por esse motivo também que Lacan vai dizer que o desejo do analista não pode ser um desejo puro, porque um desejo puro pode ser um desejo como o de Antígona, pode ser um puro desejo de morte. Lacan chega a dizer que ele considera que ela tinha um certo desejo de morte mesmo, né? Porque, na verdade, ela, como Édipo, ela sofreu uma maldição que, na verdade, vem de antes, né? Vem do Laio, né? Que cometeu o crime da hospitalidade, né? Laio, o pai de Édipo, a gente sabe, ele foi um criminoso porque ele transou com um rapaz jovem, filho de um. Eu não sei, esse detalhe agora eu não vou lembrar exatamente, mas eu sei que é o chamado do crime da hospitalidade. E com isso, com isso, ele recebe, né, a maldição que vai atravessar 3 gerações, né? A gente sabe que essa marca do que atravessa 3 gerações é muito significativa do ponto de vista do inconsciente, né? Porque muitas vezes ela atravessa se invertendo, né? Se invertendo de uma geração para outra, mas ela atravessa 3 gerações. Bom, Antígona, então, vai sofrer a maldição, ela vai ser enterrada viva, né? E Lacan vai utilizar essa tragédia para falar também, por exemplo, que ela está o ato de Antígona, né? Antígona tem um ato que a coloca numa zona que é uma zona a zona chamada de entre as duas mortes. É uma zona que tem alguma coisa a ver também com a obra de Sade.
é uma zona onde o ser humano não pode ficar muito tempo, né? Porque é uma zona onde vida e morte estão totalmente imbricados, é chamada da até familiar. Ela está nessa zona quando ela sabe que ela vai morrer e ainda que ela sabe que ela vai ser presa e vai morrer e ainda assim ela vai enterrar o seu irmão. E Lacan vai nos dizer então que o analista ele vai começar a construir o desejo do analista, né? Ainda está construindo, na verdade. E quando ele diz ele não pode ser um desejo puro, eu acho que a gente pode perfeitamente acrescentar, ele não pode ser um desejo puro porque ele não pode não levar em consideração a incidência do gozo da pulsão de morte em todos os sujeitos, em toda a conduta humana, em todos os sujeitos. Você não pode não levar em conta a incidência da pulsão de morte. Ele vai chamar a atenção também que as encenações trágicas, né, as tragédias, tinham e têm uma função ética, né, que é a função da catarse, né? Porque a catarse ela não é supressão de uma emoção, ela não é a extração de uma emoção. A catarse é a purificação das emoções, né? E as tragédias elas têm como objetivo, digamos, central, principal, a purificação da emoção do medo e da emoção da compaixão, né? Purificado o medo, purificado a compaixão, você é mais sensível ao medo e mais sensível à compaixão. E, por fim, por que nós temos, né, nós analistas, que trabalhar a Antígona? Além dessa questão da gente precisar se dar conta não da função catártica, do fato, primeiro de tudo, da gente precisar se dar conta do fato de que pode haver uma política sem ética, mas essa não pode ser nem a política nem a ética do psicanalista, com certeza. De que se a tragédia faz parte da nossa experiência analítica, ela nos purifica em relação ao medo e em relação à compaixão. E por fim, eu acho que tem pelo menos mais uma característica que o Lacan coloca também na função da encenação, né, trágica, que é a função da beleza, ou do brilho, né, ou do brilho da beleza, melhor dizendo, como um imaginário que nos atrai e que faz evanescer todas as outras imagens. Ele diz assim, mais ou menos o seguinte, ele diz assim, a imagem de Antígona caminhando para a tumba, quem leu a tragédia vai lembrar, quando Antígona está caminhando para a tumba, né, o coro, né, as pessoas que se emocionam, o coro diz mais de uma vez, é de uma beleza irradiante, é de uma beleza irradiante. O coro fala, insiste nesse ponto, é a imagem de uma beleza irradiante.
Isso nos atrai, diz Lacan. Isso nos atrai porque essa beleza, ela é o último véu antes do horror da castração. Ela é ainda um véu, né, antes da castração, e é uma prevalência do imaginário, vejam bem, é também uma prevalência do imaginário, porque é um brilho, porque o coro não fala assim, por exemplo, que beleza, a Antígona tem uma cinturinha fininha, né? Tem olhos que brilham, não é isso que o coro diz. O coro diz ela brilha, né? Ela brilha, ela é um corpo que brilha, ela é um corpo que brilha porque o desejo brilha. Ela é, nas palavras gregas da tragédia são assim, ela é imerus, enarge. Ela é o desejo tornado visível. Imerus enarge, o desejo tornado visível. Isso nos atrai. E a ética psicanalítica tem que dar um passo a mais, porque tem que consentir na castração, né? Então é isso, acho que a gente pode daqui conversar, né? Então eu diria que a ética da posição de Antígona, ela é uma posição que é uma ética que pode acontecer, que pode ser experimentada, melhor dizendo, que é experimentada no decorrer de um processo analítico, mas não é, sensu estrito, eu diria, a ética da posição do analista, porque ela ainda não consente com a cassação, né? Parece. Muito. Eu não sei se está falhando aí. Vera, muito obrigado. Eu vou abrir o espaço aqui para questão, mas eu queria fazer uma pergunta. Inaugurar o bate-papo com a pergunta. De que modo a figura trágica de Antígona, né, ao transgredir a lei da cidade em nome da fidelidade ao próprio desejo, exemplificasse com Lacan no Seminário 7 da Ética, né, que você citou, uma ética fundada no desejo e não nos ideais morais, tensionando os limites do sujeito e o gozo e as normas da convivência social. Era a pergunta que eu queria fazer, assim, de que modo a figura trágica de Antígona, ao transgredir a lei da cidade em nome da fidelidade do próprio desejo, uma ética fundada no desejo, não nas ideias morais, tensionando os limites entre o sujeito, o gozo e as normas da convivência social. Você está perguntando? Eu acho perguntando. Você pode afirmar. Eu imaginei que você estava afirmando. Não, era perguntando. Eu acho que toda ética ela tensiona os limites do desejo e do gozo, né? Tensiona. Aí a gente tem que discutir um pouco o que é tensionar, né? O que você pensou quando você escreveu tensiona os limites? Que é assim, que talvez não dê para extrapolar os limites até em questão da convivência, né? Dessas normas social que regula a gente para poder a gente viver em sociedade. Será que só no desejo? Olha só, eu tenho dito muito ultimamente
que a psicanálise é uma prática de paradoxos, né? É uma prática de paradoxos, até porque ela é uma teoria de paradoxos também, até porque o sujeito é paradoxal, né? É paradoxal em função da sua fragmentação, que cria contradições internas, né? Simplesmente, né? Mas eu acho que a leitura de Antígona me leva mais a dizer que também a psicanálise ela é uma experiência de limites, de extremos, de limites, e isso assim, mas esses limites eles se presentificam mais na entrada e na saída da psicanálise. Na entrada, né? Muitas vezes a entrada numa experiência analítica é uma travessia selvagem do fantasma. E já me aconteceu, não sei se já aconteceu a vocês, mas já me aconteceu mais de uma vez, mas felizmente também não é tão frequente assim, de sujeitos nas primeiras entrevistas terem pequenos acidentes físicos, corporais. E depois você tem todos aqueles anos, porque são anos sempre, né? Depois você tem anos e anos e anos e anos e anos e anos. E no final, na saída da análise, o Lacan diz, ela pode se dar no espaço entre duas mortes. Ela pode, não é regra, não tem regra para nada, né? É uma prática de paradoxo até por causa disso, porque também não tem quase regra nenhuma, né? Não tem nenhuma, né? Freud diz, tem a regra da associação livre e tal. Tem a regra da associação livre. Que aliás, está sendo cada vez mais questionada, né? Mas, enfim. Mas, assim, no outro extremo, na saída da análise, ela pode ser uma saída maníaco-depressiva, quer dizer, uma instabilidade de humor acentuado, mas pode também ser uma saída onde o sujeito está no espaço entre duas mortes. Lacan diz assim, na conferência que se chama Aturdito, em 1972, ele diz assim, se o sujeito é sensível ao belo, vírgula, a que nada o obrigo, né? Ninguém é obrigado a ser sensível ao belo, né? Vírgula, o seu final de análise pode se jogar, né? Quer dizer, se realizar, né? Se jogar no espaço entre duas mortes. É um espaço onde você está vivo, mas você experimenta a morte ao mesmo tempo. É nesse sentido que eu acho que a Antígona também... Eu pretendo pesquisar ainda bem mais ela. Ana Laura acabou de lançar um livro, né? Ficou muitos anos pesquisando, inclusive, e trabalhou junto com estudiosos de grego. Vocês conhecem a Ana Laura, né? Ana Laura Praxis, de São Paulo? Sim, conhece, sim. Né? Ela esteve aqui no ano passado, na nossa jornada de psicanálise. Foi maravilhoso, foi muito bom. Então é isso. Então ela acabou de lançar esse livro sobre a Antígona, e o que eu quero dizer é que a Antígona me remete a essa afirmação de que eu acho que é um pouco a afirmação que você fez aí também, de que o espaço da análise ele é limitado por experiências de gozo. Ele vai transcorrer na maior parte ele vai transcorrer a sua maior parte regulado pelo princípio do prazer.
que a gente tem que viver numa certa homeostase. A gente, né? Afinal de contas, a gente trabalha bastante, né? A gente precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, precisa cuidar dos parentes, né? Precisa uma opção de coisas que você de fato só vai realizar se você estiver, né, numa certa tensão relativamente baixa. Tensão de quê? Tensão de excitação, de drang pulsional, né? Mas nós precisamos experimentar os limites. Eu não sei se Deu te certo. respondi, mas Eu vou passar aí a palavra para quem queira fazer mais algum comentário, fazer uma pergunta. O Robson está querendo fazer, que ele já sinalizou ali. Quero sim. Obrigado. Olha, Vera, obrigado pela transmissão. Você sempre maravilhosa e cirúrgica nos conceitos, enfim, no que você traz aí na articulação da psicanálise. Muito obrigado. Eu gostei demais. Ouvir você, na verdade, a gente fica revigorado. A gente tem vontade de ouvir mais e não parar mais, né? Você nos inspira a todos. Nádia tá balançando a cabeça também, concordando, porque é isso, né, Nádia? Você nos inspira profundamente. Então, eu quero agradecer. Você colocou uma coisa, eu queria fazer uma pergunta. Quando você fala, se eu entendi, você colocou da experiência analítica ou da catarse, eu não entendi direito essa parte. Que há uma purificação com relação ao medo e uma purificação com relação à compaixão. Quer dizer, o sujeito fica mais sensível, né? Consente mais com a compaixão, mas também, por outro lado, eu fiquei me perguntando, quer dizer, o sujeito fica mais medroso? Isso eu não entendi, essa parte. O que é essa sensibilidade ao medo, né? Pensar essa sensibilidade ao medo na análise. Isso eu não entendi. Você podia falar um pouco mais sobre essa purificação com relação ao medo? Eu acho que ele fica menos onipotente, né? Porque o sujeito, na sua onipotência, muitas vezes se vangloria de não ter medo de nada, né? É o temor, né? Não é um medo avassalador, não pode ser, não é angústia, é o temor, não é o terror também, né? Ok. Porque aí dialoga, aí agora sim, porque aí ele dialoga com a questão da castração, né? Essa dimensão da castração. Eu acho que sim. Acho que sim. Ok. Obrigado, Vera. Obrigada. Vou passar aqui a palavra agora para a Josiane. Tá. Tem que levantar a mãozinha. Boa noite. Boa noite. Mais uma oportunidade de escutar a Vera, que é sempre maravilhoso, né? Como o Robson disse, a gente tem vontade de falar há muito tempo. E eu fiquei pensando, justo na hora que você começou a falar do humor, algo que eu achei muito interessante, caiu minha conexão. Não acredito. Deve acontecer isso agora. E aí, eu queria ver se você podia falar um pouquinho mais. Nádia, fecha esse microfone, por favor. Eu não sei fechar, peraí. Eu não sei mostrar a mãozinha. Aí eu fiquei pensando se o humor seria assim um tipo de... Porque a gente sabe da questão do superego, né? Muito rígido e que faz o sujeito sofrer, goza, não goza. Esse humor seria uma forma de driblar esse superego, né? A diferença desse humor para o entusiasmo do analista, que a gente sabe que espera que possa advir no final de análise, atravessando aí um estado depressivo ou de duas mortes, enfim, que possa haver o entusiasmo no final, e a diferença do que seria esse humor que você falou. Então, muito obrigada. Josi, o humor, eu estava me referindo àquele texto do Freud que se chama O Humor mesmo, né? E
é onde ele fala assim que, vamos dizer, ele não usa esse termo, mas eu acho que a gente pode traduzir como se ele dissesse: alguns sujeitos conseguem um super-eu tolerante, um imperativo de gozo que não é um imperativo de gozo letal, que não é um imperativo de gozo mortífero, que é um imperativo, um gozo complacente. Talvez possamos dizer até um gozo feminino. Estou aqui pensando agora, na verdade. Mas porque o certo é o seguinte: é que são sujeitos que não são perseguidos, que não se relacionam com um grande outro perseguidor, de forma alguma, né? Porque todo sujeito pode se relacionar com um grande outro perseguidor sem ser necessariamente um paranoico, né? Claro que se esse perseguidor é um perseguidor extremamente delimitado e constante, né? Bom, aí você vai suspeitar de uma paranoia. Mas pequenas vivências paranoides, digamos assim, né? Elas, fulano fez isso para me prejudicar, Beltrano não gosta de mim, não sei o quê. Não são necessariamente indícios de gozo persecutório, né? Mas são muito mais resultado do modo como nós nos constituímos, né? Na nossa relação com o duplo, né? Das nossas cisões internas, né? E da nossa relação com esse eu do lado de fora, especular, né? Enfim, que a gente carrega a vida inteira, num certo sentido, né? A gente carrega a vida inteira uma certa inadequação, a não ser como resultado de um processo analítico exitoso, senão você está a vida inteira num desacordo com o seu físico, num desacordo com o seu nome próprio, num desacordo, né? E é por isso que você vai fazer análise, inclusive, né? Claro. E consegue conciliar muita coisa, né? Também é verdade. Mas então o humor, eu gosto muito o que Lacan diz no Seminário 10, que ele diz o seguinte: o masoquista, ele é um delicado humorista, porque você conseguir... Porque esse masoquista que é um delicado humorista não quer dizer o sujeito se machucar, né, fisicamente. Quer dizer o sujeito poder gozar um pouco de si, né? Zombar um pouco de si, né? Do que há de tão estrangeiro dentro de si, né? Sempre, né? Nádia, Vamos ver outras passar para você. Eu posso falar alguma coisa aqui agora? Dá pra... Então, eu adorei a conferência da Vera. Para mim, só conferência, né? Não deixou margem para perguntas. Mas, como ela chegou até o Seminário 7, eu fiquei assim, muito esperando aquele momento que ela fosse me dizer assim: a ética, para Lacan, é a ética do bem-dizer. E eu não ouvi isso, né? Então, eu queria aproveitar para perguntar à Vera o que a gente pode tirar daí, quando Lacan fecha no final da história com a ética, é a ética do bem-dizer. Pode falar um pouquinho disso para a gente, Vera? Posso falar da minha interpretação, né, do bem-dizer. É o reconhecimento de que você é feito de significantes, porque mas não só. Eu acho que a ética
pessoal do bem dizer, porque é o reconhecimento que você fez significante, que Lacan, o Lacan, ainda ontem, né, a gente estava trabalhando no seminário do Fórum Rio, o seminário de membros do Fórum Rio, a conferência é a terceira de Lacan, é bem final já, 1974, né? E a pessoa que apresentava chamava a atenção para o seguinte fato, é que Lacan não acha que existe primeiro um pensamento, depois você fala. Ele considera que o pensamento, de fato, se faz na fala, quer dizer, que você tem ontem eu queria ter falado, mas depois acabei desistindo, então vou falar que assim, existe um verso de um poeta francês chamado, um poeta e um teórico da literatura, né, um literato, um homem literato do século XVIII, eu acho, chamado Boileau. Boileau se escreve Boileau, tá? Boileau. E acontece o seguinte, acontece que Freud cita esse mesmo poeta no texto da Interpretação dos Sonhos. Freud cita esse poeta, que diz o seguinte: aquilo que se concebe bem se enuncia claramente. Freud cita assim: aquilo que se concebe bem, vírgula, se enuncia claramente. O que Lacan faz na televisão, no texto da televisão, não é na terceira, mas no texto da televisão, o que ele faz? Ele diz assim: aquilo que se enuncia claramente, vírgula, se concebe bem, vírgula, isto é, faz seu caminho. Então o que ele está dizendo, né? Ótimo. Faz seu caminho. Né? Excelente. Que você só pensa, não é que você fale porque você pensa, é que você só pensa porque você fala. Então, se você estiver falando mais claramente, você vai pensar mais